Fala galera, beleza com vocês? Sempre uma alegria poder estar aqui. Mais uma aula nossa de filosofia nessa semana. Vocês sabem que neste bimestre estamos trabalhando com 3 temas que não são 3 temas simples. Já adiantei para vocês na nossa live da semana passada, que é o tema justamente da felicidade, da liberdade do trabalho, que a gente está tentando costurar aqui as múltiplas relações entre eles, passando, navegando aí por boa parte do pensamento dos filósofos, para que a gente possa entender a respeito da sua. Mas, como vocês sabem que eu não gosto de fazer as coisas sozinho, porque também uma hora enche a paciência, né? Então, o que eu fiz? Eu escalei nada mais, nada menos do que esse amável time que aparece na tela de vocês, certo? Formado, vou começar pelas mulheres, né? Formado pela querida professora Gisele. Seja muito bem-vinda, Gisele. Valeu, Bruno. Tamo junto aí. Vamos lá. Obrigado, Gi. Valeu por dedicar um tempo para vir aqui bater um papo com nós, fazer esse café filosófico. O café acabou, viu, gente? Ó, era para... o meu também. Acabou, né? Professor Carlinhos também. Muito bem. Eu que virei um sócio do professor Bruno, eu auxilio nas aulas da 6ª série e agora estamos aqui na filosofia. Bruno me contratou, dá parte do seu salário para mim e aí estamos trabalhando juntos aí no Colégio Natureza. Pagar um honorário desse cara não é fácil. Tá narrando futebol. Ele parece aqueles narradores de futebol. Tá fazendo E como o Douglas já tinha falado numa outra situação, e ficando surdo com essa situação. E nós temos o nosso querido patrono, o nosso Sócrates da turma, professor Douglas. É isso aí, Brunão. Estamos sempre por aqui para participar das aulas com você, falar com os alunos, discutir um pouco sobre temas que são pertinentes e dar uma risada com o pessoal também, porque aquele que chama 6ª série e primeiro colegial já denuncia a idade. Eu ia falar, mas eu tô meio chegando agora, eu falei, não, eu vou ser educada, mas eu pensei isso, tá? Gente, meio velha guarda, tá? Eu vou falar uma coisa para vocês. 80, 90, assim. Eu tô nessa. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou totalmente analógico. Totalmente analógico. A minha situação só não é... Hoje, a minha situação só não é pior porque o professor Bruno gentilmente vem me ajudando na área tecnológica. A gente vai... O pior é que eu também sou meio atrapalhado, então você imagina só como é que tá o negócio, né? Mas a gente vai... Tá fluindo assim... A gente vai tocando, a gente vai enfrentando. Bom, mas vamos lá, pessoal. Conversa boa é conversa em que a gente bota os neurônios para fritar, para pensar nesse clima informal e tranquilidade. E o nosso tema de hoje a gente vai refletir um pouquinho mais a respeito da ideia, do conceito, da construção da felicidade. Eu já estou dizendo que é uma construção, até porque ao longo do tempo, a própria concepção, a própria ideia ou os passos, os caminhos, né, que levam à felicidade geraram diferentes debates e embates do ponto de vista filosófico e também dos dilemas que cercam as nossas vidas, por que não nos dias de hoje? Afinal de contas, boa parte ou a maioria dos temas colocados pelos filósofos, com exceção de Kant, porque o Kant é falta de educação, tá, gente? Eu sempre falo isso, né, em todas as aulas, porque o Kant, para entender ele, você tem que fazer um curso específico para poder compreender. Então, ele é falta de educação na galeria dos filósofos. Com exceção dele, colocam temas que dá para a gente pensar, refletir juntos, tá? Mas eu queria primeiro começar de uma coisa do cotidiano, de uma concepção mais particular. Começando agora fazendo o contrário. Vai lá, Douglas. Para você, felicidade é em poucas palavras. Vou citar Cecília Meirelles. Felicidade é essa ilusão que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que defina e ninguém que não entenda. Perfeito. Felicidade é um estado de espírito, é um estado de vida, onde você sente satisfação por ter aquilo que você tem. Quando você encontra satisfação na condição que você vive, você é feliz. Simples assim. Por exemplo, esse para mim é um momento de grande felicidade, poder encontrá-los ainda que de maneira virtual, né? Mas é o momento da gente fazer aqui eu vou utilizar uma palavra que é da sua época, Carlinhos, um convescote, né? Um convescote, ou seja, uma festinha, né, da filosofia aqui. Carlinhos, felicidade que você de maneira muito rápida. Eu acho que o Douglas roubou a cena, para a gente sobrou muito pouco, né? Ele falou e já roubou a cena, porque além de falar bonito, ainda falou bacana, né? Falou bonito, falou bacana, né? Mas eu acho que na atualidade, eu vou falar um pouco por mim, é você ter um conjunto de coisas que norteiam a sua vida, né? Que vão dar essa felicidade. Eu acho que hoje, Bruno, você ter uma certa segurança financeira,
você ter eu vou usar uma expressão que acho que vocês vão concordar comigo, um pouco de saúde, né? Saúde plena é muito complexo, mas um pouco de saúde, determinar uma certa segurança financeira e pessoas queridas próximas, né? Eu acho que esse conjunto, né? Eu acho que esse conjunto ajuda a dar uma estabilidade para ter essa felicidade. Eu acho que pessoas queridas, saúde e o dinheiro através do trabalho, óbvio, né? De uma forma honesta. E eu acho que é o que resume felicidade. Né? Me traz um estado de espírito feliz. O Carlinhos já antecipou aqui, ele já está numa pegada de felicidade a lá Jeremy Bentham, entendendo justamente a felicidade quase como um valor supremo aí acima dos demais e numa perspectiva até um tanto quanto utilitária, mas está certo, é uma perspectiva que muitas pessoas nutrem no dia a dia mesmo. Gisele, você, Gi, de maneira muito rápida, felicidade é? Olha, felicidade é eu poder estar bem no tempo presente. Então, eu poder sentar à noite, tomar aquele chá quente, sentir aquele calorzinho do chá, poder estar com as pessoas que eu amo, poder falar sobre coisas que eu gosto, poder conversar com pessoas e ver que as pessoas estão abrindo a mente dentro daquele debate. Então, assim, viver o tempo presente, para mim, isso é felicidade. Eu gosto de estar no tempo presente, apesar de todos os pesares, né? Mas viver esse momento, poder viver cada momento de forma bastante intensa me deixa feliz, me deixa satisfeita, me faz sentir plena, tá? Não sobrou muito aí, realmente, depois do Douglas, do Carlitos, aí ficou, né? Mas é isso, eu vejo que é não desejar voltar ao passado e não ficar só esperando o futuro. Eu posso dizer que eu sou feliz no momento presente com as pessoas com quem eu convivo, com as coisas que eu faço, com as conversas que eu tenho, e é isso. É legal a gente colocar isso em debate, a gente começar a pensar, porque, no fundo, acho que a pandemia, de modo geral, para todos nós, né, ela, se não levou, justamente, se não nos conduziu a começarmos a refletir de maneira um pouco mais profunda a respeito justamente daquilo que valorizamos na vida, do tempo que dedicamos para as pessoas, do tempo que dedicamos para atividades que, por vezes, a gente entende como atividades triviais do dia a dia, mas que a gente começa a pensar que é muito importante. Então, por exemplo, almoçar junto com as pessoas que você gosta, estar junto com as pessoas que você gosta, isso são coisas muito fundamentais. Por vezes a gente acha que isso é tão banal, é tão simples, que a gente se esquece que a felicidade é aquele momento que vale por si só, né? Então, se eu pudesse defini-la de uma maneira extremamente simples, eu acho que felicidade é aquele momento que vale exatamente por si só. Isso é uma compreensão um tanto quanto antiga, se a gente parar para pensar, né? Como a gente está fazendo uma ponte, obviamente, aqui com questões até de ordem mais filosófica, né? Na concepção mais antiga, por exemplo, os gregos antigos, eles compreendiam que felicidade tinha uma vinculação muito forte, não com a perspectiva única e exclusivamente individual, mas também com a ideia de coletividade, né? Parece que, em alguma medida, a modernidade trouxe uma concepção de felicidade muito mais particularista, muito mais individualista, muito mais como quase que um produto ideológico de um determinado estilo de vida que você precisa seguir, ou uma receita de bolo para poder ser feliz. Então, para ser feliz, eu preciso primeiro ser bem-sucedido, ganhar dinheiro, ter uma casa, assim, assim, assado, e conseguir, portanto, seguir esse padrão de vida. Eu queria ouvi-los também um pouco mais sobre isso, né? A respeito desse embate. Há um embate entre ideia de felicidade de um ponto de vista mais individual e de um ponto de vista mais coletivo? Dá para a gente ser feliz sabendo que, por exemplo, no mundo tanta gente passa fome? Dá para a gente ser feliz sabendo que tantos problemas assolam as nossas vidas? O que você tem a me dizer, Douglas? Bruno, primeiro eu quero colocar aqui que eu acho a felicidade um valor superestimado. Legal. Um camponês do século III jamais estaria preocupado em ser feliz. Ele está preocupado que o inverno não queime o seu campo e que ele não morra de fome. Então a felicidade ela vai ganhando espaço no ideário popular com o passar do tempo. Essa felicidade ela retoma, ela ressurge junto com o Renascimento. Esse desejo de satisfação, de plenitude, de realização, ele reaparece na sociedade. Mas é um valor superestimado. Ao longo da nossa vida, nós temos muito mais momentos não felizes do que felizes. O que acontece é que nós memorizamos... Isso me trouxe uma certa perspectiva até um tanto quanto nietzschiana, vamos dizer assim. Sim, claro.
A gente vive buscando esses momentos felizes sem dar atenção para a satisfação que incorre no nosso dia a dia. Então, a gente vive esperando algo que não existe, desejando algo que não possuímos e querendo construir algo que não condiz com aquilo que é a nossa realidade, ao invés de enxergar a felicidade no nosso cotidiano, nas nossas realizações, como um chá quente, um cobertor confortável, um fone que não doa o ouvido, com as contas pagas no dia de hoje, quem recebemos hoje pagando todas as contas, quando você pagou a última, deu uma sensação de bem-estar. Então a gente projeta aquele alívio, a gente projeta a felicidade em outra coisa. Quando a gente cria uma definição de felicidade muito complexa, a gente tira ela do nosso cotidiano e coloca ela como algo a ser conquistado, algo a ser buscado, algo intangível. Você pergunta para as pessoas, você é feliz? As pessoas vão dizer não o tempo todo. Mas se você pergunta, seu dia foi bom? Sim, meu dia foi bom. Exato. Você está saudável? Sim, eu estou saudável. Sua família está bem? Sim, minha família está bem. Mas felicidade é outra coisa. Felicidade é algo maior, algo mais pleno, algo mais projetado. Quanto mais a gente define e elabora sobre felicidade, mais a gente afasta ela do nosso cotidiano. Porque a gente vai construindo, na verdade, uma espécie de ideal a ser conquistado, a ser buscado, e aí a gente acaba justamente não fruindo, talvez, acho que fosse a palavra melhor, né, desses momentos. Ô Gil, o que você pensa um pouco a respeito disso? Queria te ouvir também. Nossa, eu concordo plenamente. Justamente essa sociedade de consumo que a gente vive, né, leva a gente a idealizar a felicidade e a materializar a felicidade, né? Então, ser feliz é eu ter, e não muitas vezes eu ser, eu viver esse cotidiano, né? Então, eu ter tal roupa, eu ter tal objeto, eu ter certa aparência, né, o ser incluído. É claro que essa é uma questão aí, né, da vida em sociedade, se sentir parte de algum grupo, mas hoje isso está muito atrelado a essa questão da aparência, essa questão do ter, e realmente, complementando o que o Douglas falou, a gente deixa de lado essas pequenas vivências, né? E aí a gente fica buscando e internaliza que a gente não é feliz e acaba perdendo o que está ao nosso redor. É claro, nesse contexto de pandemia, vivendo num país desigual como o Brasil, a gente falar em que a gente é plenamente feliz é algo muito complexo, porque aí significa não olhar ao nosso redor. Aí sim, é aquela concepção extremamente individualista e que não, eu tô bem e o resto também não importa, né? Eu me alieno e acabou. Não, mas conseguir, ao menos assim, se sentir em paz, se sentir bem consigo mesmo, se sentir bem com o que está ao seu redor, para que até mesmo assim você consiga refletir e poder fazer uma análise mais crítica do mundo e poder contribuir para que algo aconteça, para que algo mude. Eu vejo dessa forma, se a gente está muito também idealizando esse momento de felicidade no futuro ou em coisas materiais, a gente perde o agora e perde tudo isso. Não só a felicidade, mas perde também tudo isso que está ao nosso redor e que precisa ser questionado e que precisa ser debatido. Legal. Não sei se eu me fiz clara, mas Bruno, seria posso fazer isso, um parêntese, né? Aqui? Vai lá, Douglas. Vai lá. Hoje, você não acha que a gente vai fragmentando a sociedade, vai individualizando? Então, você vai criando cada vez mais grupos menores, mais específicos, porque é impossível ser feliz de maneira ampla. Então, quanto mais a gente individualiza, quanto menor é o nosso grupo, mais fácil é ser feliz. Eu sou feliz por não fazer parte do grupo de risco, por exemplo, mas eu não me importo que outras pessoas façam. Eu sou feliz porque eu tenho condições de comprar o meu alimento com tranquilidade, mas eu não me importo que outras pessoas não tenham. Então, quando a gente fragmenta e individualiza a felicidade, a gente passa a olhar o outro como distante de nós. E quanto mais distante de nós fica o outro, menos a infelicidade dele nos importa e nos afeta. Então, acho que, pelo que você falou, essa fragmentação da sociedade, essa individualização, ela é uma tentativa de ser feliz desesperada. E é interessante... Criar um grupo cada vez menor de desespero para ser feliz. E é interessante, eu queria até pedir para o Carlinhos também participar da roda, enfim, falar também. E é interessante que a gente vai percebendo, com base no que vocês estão falando, justamente, que, embora a felicidade tenha um componente que, obviamente, dependa desse elemento individual, do ser humano, como eu percebo, como eu sinto, como eu entendo, ela depende também do desenvolvimento de alguns valores para eu poder melhorar a sua própria definição daquilo que eu entendo por felicidade.
E aí, que valores que eu estou dizendo aqui, colocando que o Douglas colocou como uma situação para nós, né? Então, quando eu vou, por exemplo, se eu sou uma pessoa pouco empática, ou que tem pouca capacidade de me colocar no lugar do outro, né? Para mim, realmente, talvez o mundo seja, tal como ele está hoje, ele seja o melhor lugar para estar mesmo, né? Então, assim, ó, é natural, é normal, faz parte. Eu me sinto bem na medida em que eu consumo, como a Gi colocou, na medida em que eu tenho o meu conforto, em que eu tenho as coisas. Então, eu não me preocupo muito com o outro. Veja, isso depende, portanto, da construção de outros valores, né, Carlinhos? Como você vê toda essa relação que eles colocaram? Eu vejo assim, eu acho que essa análise, primeiro que a gente tem que separar por momentos da vida. Então, eu acho que o jovem vai ter uma forma de ver, o adulto vai ter uma forma de ver e o idoso vai ter uma forma de ver, né? Então, primeiro, a gente tem que separar por essas categorias de idade, vamos chamar assim, por essas faixas etárias. Então, a juventude vai enxergar a felicidade por uma ótica, né? Já, vamos pegar pela faixa da pirâmide etária. Jovens, adultos e idosos. Então, jovens vão ter uma forma de encarar essa felicidade, adultos vão ter uma forma de encarar essa felicidade e idosos vão ter uma forma de encarar essa felicidade, né? Primeiro é o aspecto da idade. Segundo, que a gente está vivendo num planeta que nós temos quase 8 bilhões de pessoas, 200 países. Tudo bem que a gente vive, né, na maior parte do mundo, a gente vive dentro do capitalismo liberal, né? A gente vive dentro desse capitalismo liberal que nos coloca um estilo de vida. Então, o capitalismo também nos oferta um estilo de vida. Então, tem isso aí. Aí nós temos uma fragmentação do mundo em países pobres, países em desenvolvimento e países ricos. Então, vai somando isso para você compor o que é felicidade na cabeça das pessoas. Então, em que país você vive? Você vive num país pobre, num país em desenvolvimento ou num país rico? Que dentro dessa análise, qual é a sua faixa etária? Tá? Aí, dentro dessa questão, qual é a sua classe social? Olha como isso é complexo, né? Então, qual é a minha faixa etária, qual o país que eu vivo e qual a minha condição de renda, qual a condição de renda que eu estou inserido. Eu quero pegar esse gancho para colocar o seguinte para nós pensarmos e fazermos mais uma rodada para ir tendo esse giro aqui ao longo da nossa conversa, né? Um filósofo do período helenístico chamado Epicuro, né, que é uma figura muito curiosa, que os alunos também estudarão aí em filosofia de maneira mais detida no segundo ano, ele tinha uma concepção que ficou conhecida depois no grego clássico como ataraxia. Então, o que é essa ideia da ataraxia justamente para o Epicuro? Uma ideia de que o prazer ele estaria na busca de um equilíbrio. Então, o Epicuro vai buscar basicamente isso de dois filósofos, né? Um deles que foi colocado ali na galeria dos filósofos pré-socráticos, que é Demócrito, que tinha uma concepção que era mais próxima disso, mas principalmente também ele dialoga em alguma medida com Aristóteles, com a ideia de uma justa medida, daquela coisa da ética aristotélica que estaria muito mais pautada de que o melhor caminho seria um caminho do meio, né? Algo que a gente verifica não só na filosofia grega clássica, mas também em muitas concepções até filosóficas do Oriente, enfim, aparece isso hora ou outra nas discussões e nos debates. Mas, enfim, o Epicuro colocava de maneira muito clara essa ideia de que o prazer, ou mais do que isso, a busca da felicidade, ela estaria justamente em prazeres que são prazeres, por vezes, muito negligenciados por nós, seres humanos modernos, vamos dizer assim. Que seria essa coisa da moderação, seria essa coisa de você cuidar bem da sua vida, de você ter um sono tranquilo, né? E eu estou colocando, por que eu estou resgatando o Epicuro nessa história toda? Porque quando os alunos forem estudar, por exemplo, na apostila, que eles forem discutir o Jeremy Bentham, a concepção utilitária dele tem como, se eu pudesse resumi-la aqui, é uma ideia de que todos os seres humanos buscam o prazer e eles evitam o sofrimento. Então é aquela ideia de maximizar o prazer para diminuir a dor. Então uma perspectiva extremamente utilitarista, né? Assim como o Epicuro tinha essa pegada mais prática, que se opõe, por exemplo, à galeria de filósofos mais clássicos, né? Aqueles mais contemplativos como Sócrates, o Aristóteles, o Platão e tudo mais, né? O Jeremy Bentham vai ter essa coisa utilitária. Então, veja, eu acho que várias pessoas, em alguma medida, levam isso mesmo a sério, essa coisa de maximizar o prazer para diminuir a dor o quanto eu puder. Então, na medida em que eu não me solidarizo com o outro, tanto faz se ele está bem, se ele não está, se está passando fome, se não está. Né? Na medida, então, que
eu estou relativamente bem, eu concentro pouco do meu tempo para pensar qual é a situação, por exemplo, de um país, como de uma situação de uma criança, de alguém que mora num país da África, porque às vezes isso não afeta o meu cotidiano, não está dentro do meu repertório, né? Então vocês acham que, assim, o que eu queria perguntar para vocês é, será que a gente está preso em larga medida a um certo padrão? A gente estabeleceu um padrão do que é a busca de uma vida, de uma existência feliz nos dias de hoje por conta dessa coisa mais utilitária que por vezes chega para nós, né? Então, eu queria ouvi-los. Agora fazendo o contrário. Vai lá, Gi. Eu acredito que, sim, nós estamos presos a um padrão mesmo. Eu acredito que não dá para descolar do debate que até o Carlinhos mencionou, né? A gente vive num contexto de um capitalismo liberal cujo intuito para obter mais lucro é também padronizar comportamentos para você padronizar produtos e assim conseguir obter cada vez mais venda, cada vez mais lucro, né? Então, eu vejo que muitas vezes isso impacta mais e gera comportamentos não refletidos, inclusive em relação a esse tema que a gente está debatendo, né? Em relação ao que é ser feliz, tá? E acaba alienando as pessoas desse contexto maior, né? A gente está falando aqui, a gente está situando o conceito de felicidade no espaço e no tempo, né? Então, nesse momento em que nós estamos num contexto de capitalismo global, né? Com transnacionais que almejam cada vez mais conquistar os seus consumidores, criando necessidades e depositando nesses produtos esse ideal de felicidade. E as pessoas, justamente por terem essa busca de alcançar a felicidade, aí eu concordo com o Douglas, né? A gente tem que ser feliz a todo custo, o tempo todo, né? Isso parece que vira também uma obsessão. E aí a dificuldade em lidar com a tristeza, em lidar com momentos tristes também, né? Com os episódios difíceis da vida, isso é uma forma de moldar o nosso comportamento na atualidade. E aí eu vejo que as pessoas se apegam a isso, se apegam ao ter, porque isso parece mais fácil de resolver, né? Em algumas circunstâncias, obviamente, né? Do que outras situações. Então, eu ter é mais... Eu ir lá numa loja comprar algo que vai me satisfazer é mais fácil do que eu refletir de forma mais ampla e, enfim, entender o meu contexto e parar para pensar o que é de fato felicidade para mim. Ô, Carlinhos. Mas aí eu faço uma provocação também. Você falou do lance do prazer, né? Mas prazer é o mesmo que felicidade? Tem uma coisa interessante. Eu ia até devolver uma pergunta para o Carlinhos a partir do que você mesmo falou, Gi, que é o seguinte, né? Será que muitos de nós não buscamos essa ideia abstrata de felicidade justamente na roupa que usamos, no tênis que consumimos, né? Se nós estamos justamente usando aquela marca da moda que todo mundo está usando, ou se nós estamos fazendo o que todo mundo está fazendo. Então, a pessoa tem uma conta no, sei lá, no TikTok, né? Que agora a molecada gosta de fazer. Então, assim, para eu ser feliz, eu preciso ter uma conta no TikTok, entendeu? Se eu não fizer o negócio lá da dancinha... Oi? Eu preciso ter views, eu preciso ter likes, né? Tem isso. Exato, também. Isso também está na concepção do ter, tá? Não está na dimensão do ser. Para mim, isso ainda está na concepção do ter. Buscar números, né? Buscar aceitação e views e visualizações do maior número de pessoas possível, né? E o Carlinhos mencionou o lance da questão de geração, né? Jovens, adultos, idosos, né? E eu incluiria também outras situações, né? Outras questões, como a questão de raça, a questão de gênero, né? Perfeito. Isso também, olhar ao redor e entender essa grande desigualdade de gênero, essa grande desigualdade racial, muitas vezes, impacta sobre como a gente entende a felicidade, né? Como que eu, num país que é um dos que mais mata mulheres no mundo, me sinto em relação a isso. Eu não posso dizer que eu sou, de fato, plenamente feliz
quando eu vejo essa realidade. Entendi. Né? Perfeito. Pegando um gancho no que você sabe uma coisa que eu acho que é importante a gente refletir? É que depois que chegou a globalização, né, depois que acabou a União Soviética e que o capitalismo predominou e prevaleceu, e que junto com o capitalismo chegou essa evolução tecnológica brutal para todas as pessoas de forma mais barata, que é o smartphone, com acesso à internet, né? As pessoas passaram a ter muita informação disponível, né? Então, as pessoas passaram a ter muita informação. Então, o que eu visualizo é que na sociedade que a gente está vivendo, né, as pessoas pautadas por essa tecnologia, pautada por isso, as pessoas também têm uma carência de se aparecer. Todo mundo quer dar, todo mundo tem uma opinião, vocês já perceberam? Todo mundo tem uma opinião e quer dar essa opinião, por exemplo, nas redes sociais. Mas as pessoas se esquecem que para você criar uma opinião, nós somos testemunhas vivas disso, nós 4 aqui somos testemunhas vivas, isso custa muito tempo de trabalho em estudo, né? Nós estamos falando aí de graduação, de pós-graduação, eu sei que vocês aí têm mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo isso leva muito tempo, né? E, né, vocês são testemunhas, vocês todos estão envolvidos nisso, né? Quer dizer, essas titulações, elas levam muito tempo, né? Para o aluno entender, acho que seria fácil você entender, por exemplo, assim, ó, você faz uma graduação, são 4, 5 anos, você faz um mestrado, doutorado, são mais 4, 5 anos, né? Para fazer, até chegar ao doutorado, né? Então, a gente leva muito tempo. Então, eu acho que criou-se uma impressão que todo mundo pode ser um intelectual, que todo mundo agora pode ser magnífico, que todo mundo pode ser grande, e aí a gente vê esse monte de gente vindo nas mídias sociais e palpitando uns absurdos, sem nenhum embasamento acadêmico, né? E nós que somos envolvidos com educação, e a gente, para falar, a gente se baseia tanto, né? Você falou em Epicuro, quer dizer, a gente vai se basear em elementos que são sólidos na construção do conhecimento humano, né? Tá? Então, estou vendo aí atrás do Douglas, a gente está vendo John Lennon, né? Então, a gente vai atrás de figuras que ajudaram a construir a cultura humana, né, dentro das suas várias áreas, e que são pessoas fantásticas, pessoas incríveis, né? Pessoas que têm uma obra aí, né, lógico, dentro da música, dentro do cinema, dentro do teatro, dentro da televisão, dentro da literatura, dá muito trabalho. Então, eu acho que hoje, essa questão de você também buscar a felicidade é você querer se aparecer como alguém que tem uma opinião, e a sua opinião é fantástica, e todo mundo está te achando um homem ou uma mulher fantástica, um garoto ou uma garota fantástica, tal. Mas a gente se esquece que muitas vezes isso é uma falação, né? E nós, como professores, nós matamos isso de cara, né? A gente sabe isso de cara, né? Inclusive, gente, agora, só para puxar aí o próximo debate, para entrar no Douglas, vai, né? Provocando, né? Agora, para passar a bola, né? Essa questão agora da gente ver aí, por exemplo, esse pessoal querendo valorizar coisas que são absurdas, como o caso do fascismo, né, que a gente tinha comentado um pouco antes, né, tá certo? Levantar essa questão do fascismo, quer dizer, a gente já achou que o fascismo, o nazismo, esses absurdos da história tinham passado, né? Mas alguém se projeta, né? Ficaram lá atrás, mas alguém se projeta dizendo que isso é legal. Alguém se projeta, e pior, uma multidão de pessoas vai dizer, é legal sim. Eu quero aproveitar o seu gancho para perguntar para o Douglas o seguinte, ó, o Coisa está me dizendo aqui que nós temos mais 10 minutos, né? 10 minutos contando, né? Mas eu quero aproveitar esse gancho e botar o Douglas na conversa para dizer basicamente o seguinte. Douglas, fizemos, portanto, depois de tantos anos, uma construção ideológica em torno de uma ideia de felicidade, e essa construção, talvez, se você responder sim, ela se empobreceu por conta justamente vamos dizer, não vou dizer falta de cultura, porque senão fica uma visão elitista, não é isso, mas vamos colocar assim, desse distanciamento nosso em relação ao pensamento, a discutir, a poder entender melhor as ideias e tudo mais. O que você acha disso tudo, cara?
Vamos lá, eu vou tentar ser o mais sucinto possível, que eu fico com muita coisa engasgada para falar aqui. Primeira coisa que eu quero falar. São coisas diferentes. Você vê, por exemplo, o Alex fala, você mistura um ácido e uma base e o resultado é sal e água. Ninguém questiona ele. Alex. Eu falo, esse comportamento é fascista? As pessoas falam, essa é só a sua opinião. Não é a minha opinião. É um resultado de 15 anos de estudo isso. Exato. É uma opinião que me custou anos para ser elaborada. Então não é só uma opinião. Primeira coisa que eu queria ter falado. Segunda coisa, Bruno, quando você fala dos neoplatônicos, você pega Epicuro, por exemplo, a gente está pisando em gelo fino, está pisando num solo arenoso, né? Porque são ideias que não são completamente aceitas, né? Quando Epicuro vai beber lá da ideia do bem comum, da satisfação, dos prazeres, ele faz uma diferença muito clara entre os prazeres duradouros e os prazeres efêmeros. Nós devemos buscar os prazeres que são duradouros. Não os efêmeros. Né? Efêmeros. Então a gente não pode também perder essa relação e entender o quanto as coisas duram. Quanto tempo dura a satisfação da sua nova posse, da sua nova aquisição? Você compra o seu celular novo, você gosta dele até que ele caia no chão. Ou até que se lance um mais novo. Perfeito. Então, qual é a duração desse prazer? Agora, sobre o que você perguntou. Sim, existe uma construção ideológica do que é ser feliz. Toda ideologia é uma ferramenta de dominação da massa, então a massa passa a buscar a felicidade a partir da posse de bens materiais, e ela foi ensinada que a posse de bens materiais vem pelo trabalho. Então ela é motivada assim a trabalhar, porque o trabalho enaltece, o trabalho dignifica, o trabalho eleva. Então quanto mais ele trabalha, mais ele busca essa felicidade que está na posse de uma série de bens que ele de fato nunca terá acesso. Então há essa construção. Essa construção ela vai sendo empobrecida, como você bem comentou, pelo afastamento da visão da coletividade. Quando você deixa de enxergar e deixa de se preocupar, deixa de perceber o outro, e a sua felicidade reside única e estritamente em você, você já é pobre. Você já não tem mais noção do próximo. E eu vou colocar uma coisa que é interessante, que é um presente seu que está aqui atrás na minha prateleira. É que eu não vou puxar aqui, que senão vai desestabilizar todos os livros. Na verdade, eu acho que assim, a gente vai se desconectando da nossa própria civilização. Né? O Douglas me deu um livro do autor Roger Osborne, que é justamente discutindo a questão da civilização. A gente vai se desconectando dessa coisa da civilização e vai relativizando, vai descontextualizando, vai retirando da história, do tempo, as ideias, as coisas, é onde gera tanta confusão como a que a gente tem gerado. E aí, em terreno onde ninguém consegue realmente, como é a característica dos dias de hoje, se firmar em nada, qualquer ideia que me pareça mais ou menos razoável, eu estou abraçando, porque talvez isso possa me tirar, né, da solidão, do estado em que eu me encontro, e eu me conectar com alguma coisa. Né? É interessante esse desejo de pertencer. Mas, pessoal, eu queria falar um monte aqui, mas eu quero também prioridade para que todos falem. Tá? Então, nós temos aí 6 minutinhos para encerrar o nosso programa, o Natureza Connection, né? Porque tem lá o Conexão Cubo, como é que chama lá o programa? Até esqueci. Manhattan Connection. Nós temos o Natureza Connection. Araraquara Connection. Araquara, Natureza Araraquara Connection, né? Então eu quero que vocês façam as considerações finais, acho que dá 1 minuto e meio para cada um. Começando, Douglas, vai lá. Vamos lá, então, Bruno. Bem sucinto, então. A gente precisa buscar nas aulas de filosofia, buscar nas reflexões, nos reconectar à noção de felicidade. No sentido de entender o que os filósofos pensaram sobre felicidade, entender por que eles pensaram aquilo, qual foi o contexto histórico que aquilo foi pensado e como aquela ideia afetou a vida das pessoas. Quando você cria essa concepção de felicidade histórica, você pode entender aquela que você tem para ir perceber como essa conexão que você tem hoje é vazia, e identificando o vazio que há na humanidade, na noção de felicidade, porque é uma felicidade que se limita em ter coisas. A Gi colocou muito bem como é que ela pode ser feliz numa sociedade onde as mulheres morrem o tempo todo. Exato. E se alguém pensar, eu estou tranquilo porque eu não sou mulher, você está muito fora do mundo, muito fora da realidade. Então a gente precisa se reconectar com o outro, nos identificarmos enquanto seres humanos, entender que se o outro está infeliz, isso afeta a minha felicidade. Não é voltar ao discurso de bem comum, que é uma construção diferente de Aristóteles lá, mas é voltar para a noção de preocupar-se com o outro. Se alguma coisa afeta o coletivo, me afeta, porque eu sou parte desse todo. Exato. E aí, quando a gente entender essa noção de felicidade atual, a gente vai conseguir voltar a buscar algo que seja concreto e ser feliz de fato. Legal. Carlinhos, rapidamente, 1 minutinho, vamos lá. 1 minuto. Eu vou fazer um comentário pessoal que está acontecendo comigo agora, e eu acho que serve para uma espécie de dividir, vou fazer uma filosofia do cotidiano.
Meu pai está com câncer de pulmão. Meu pai acabou de fazer um tratamento fortíssimo de radioterapia e de quimioterapia. E a radioterapia machucou muito ele. E ele falou para mim há 2 dias atrás uma coisa que me fez pensar muito. Ele fez assim para mim: hoje o que eu mais gostaria de fazer era tomar uma Coca-Cola sem me afogar. Como eu gostaria de tomar um copo de Coca sem me afogar. Então eu acho que talvez, né, fazendo uma emenda, se a gente conseguisse ver nas coisas simples, né, comer, beber, enfim, buscar essa felicidade também na simplicidade. Então, meu pai, eu acho que me deu uma lição, né, falando isso para mim. Então, fica aí uma mensagem dentro desse aspecto. Certamente seu pai deu uma lição para todos nós, não só para você. Um minutinho para depois a gente poder fechar. Vamos lá. Eu só gostaria de fechar falando que é isso, né? Quando eu falei da felicidade nas pequenas coisas, nas conversas que eu tenho, nas pessoas com quem eu convivo, eu me referia justamente, em boa parte, à profissão de professora, né? A esse fazer o outro pensar, isso me deixa feliz. Ver que a gente está conseguindo dialogar e que a gente está conseguindo fazer o pessoal abrir um pouco a cabeça. E também toda a demais militância, né? Então, quando eu falo, eu citei a questão da mulher, né? Quando eu falo sobre direitos das mulheres, poder conscientizar cada vez mais pessoas sobre isso, sobre a questão do negro, que também a gente não imaginava que em 2020 a gente ia ter que estar discutindo certas práticas de racismo, né? A gente não imaginava isso, mas poder falar sobre isso, poder trazer mais pessoas para o debate, ver pessoas parando e refletindo, não, é isso, eu não posso me fechar no meu mundinho, eu tenho que olhar para o que está ao meu redor, isso me traz essa felicidade, saber que eu posso contribuir com a sociedade. E aí eu fecho, né, com essa relação entre indivíduo e sociedade, né? Qual que é o meu lugar nessa sociedade? Como que eu posso, isoladamente, me sentir feliz se eu vivo em coletividade? Assim, enquanto ser humano, eu sou um ser social, vivo em coletividade. Como que a satisfação unicamente, exclusivamente particular pode me trazer felicidade? Então, acho que essa é a maior reflexão que a gente, fechando aqui tudo isso que nós trouxemos, né, que acho que a gente pode deixar. Legal. E eu queria fechar aqui também, se o Douglas inaugurou esta nossa natureza, esse episódio do Natureza Connection, né? Tínhamos Natureza Cast, agora temos o Natureza Connection. Ele inaugurou com uma frase e eu vou fechar esse aqui com uma frase do Carlos Drummond de Andrade, que diz basicamente o seguinte: ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. Então, que possamos ser no dia a dia felizes sem termos, né, tantos motivos assim, sobretudo motivos de ordem única e exclusivamente material. Então, agora fechando, Douglas, obrigado, valeu? Valeu, gente, abraço, obrigado pelo convite, Bruno. Valeu, gente. Valeu. Tchau, gente, papo maravilhoso. Obrigado de ter dividido esse espaço com todos vocês. Valeu. Muito obrigado, valeu. gente, porque afinal é sexta-feira e como diz o Douglas, toda sexta já é sábado. Já era sábado. Valeu, galera. Aê, boa, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau.